Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Este é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, em seu episódio número 41. Durante os dias 24 e 26 de janeiro, em São Paulo, ocorreu a 12ª Conferência Nacional de Juventude da Tendência Petista Articulação de Esquerda. A gente traz alguns informes, alguns comentários e a apresentação da nova Coordenação Nacional de Juventude da AE. Também nessa semana, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, sob a acusação de que ele teria auxiliado numa suposta invasão aos celulares de procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato. O companheiro e advogado do DF, Jonatas Moretti, comenta o tema. E falando em The Intercept, o companheiro Walter Pomar comenta o texto de Tatiana Dias e Rafael Moro Martins, intitulado Elogiar ditadores é a melhor maneira de a esquerda continuar perdendo, texto que circulou em tudo quanto é canto nessa semana. Sobre a situação na Bolívia, o professor Daniel Valença nos informa sobre a decisão do MAIS e PSP em torno da candidatura para a disputa da presidência boliviana. O companheiro Matheus Santos, da Bahia, comenta a decisão do governo Rui Costa em vender um dos mais tradicionais prédios públicos em que funciona um colégio estadual na cidade de Salvador, a ocupação feita pelos estudantes e o significado dessa política para o governo Rui Costa. Por fim, entrevistamos a companheira Wilma Reis, militante da AE no Distrito Federal, que nos fala da realização plenária nacional de mulheres da AE, que vai se realizar no próximo fim de semana. Companheiro Jonatas Moretti, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o Glenn. Uma das curiosidades é que quem assina a denúncia é o mesmo indivíduo, aquele mesmo cara que denunciou o presidente da OAB. O que você destaca desse caso e o que tu acha que representa o fato do MPF começar o ano de 2020 com uma atitude como essa? Olá, camarada Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Pois é, Patrick. Semana passada começamos com mais este arrobo autoritário vindo do Ministério Público Federal. Antes de fazer alguns comentários acerca da denúncia em si, é imprescindível falar um pouco sobre este procurador chamado Wellington Divino Marques de Oliveira. Em dezembro de 2009, o senhor Wellington teve seus 5 minutos de fama porque apresentou denúncia criminal contra o presidente nacional da OAB, o advogado Felipe Santa Cruz. Na ocasião, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o advogado disse, aspas, o ministro Moro aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. Fecha aspas. O senhor Wellington entendeu que a fala do advogado Santa Cruz foi um crime de calúnia, que é quando alguém imputa a outrem falsamente fato definido como crime. A denúncia, como era esperada, foi rejeitada de pronto pelo juiz Rodrigo Parente Paiva, da 15ª Vara Federal de Brasília. Mas a fama do senhor Wellington não para por aí. Em 2016, o procurador requereu ao Moro, que na época já era político, mas também ocupava o cargo de juiz, solicitando acesso a documentos relativos aos presentes recebidos por Lula durante a presidência da República. Paralelo a este pedido, também abriu uma investigação, pasme, sobre a suposta apropriação indevida de um crucifixo por Lula. Voltando um pouquinho mais no tempo, em 2007, quando Lula estava na presidência da República, o procurador Wellington o acusou de improbidade administrativa. Vejam vocês, porque o governo fez superávit primário com recursos que deveriam ser usados em ações sociais. Na ocasião, a ação também foi rejeitada. Por fim, vale ressaltar que, antes de ingressar nas fileiras do Ministério Público, o senhor Wellington foi militar do Exército por 13 anos, aonde chegou a patente de sargento. Não pode passar desapercebido também, Patrick, que em um prazo de 6 meses, esse senhor procurador apresentou uma denúncia contra o presidente da OAB, como já dito,
porque criticou duramente o Moro, e também apresenta uma denúncia contra a Glyn, o jornalista Glyn, que tem se notabilizado com os vazamentos das mensagens do Moro e da Lava Jato, o que tem atingido com muita força o ministro Moro. Portanto, está nebuloso, ao menos para mim, se o senhor Wellington é um procurador da República ou um advogado de defesa do Moro. Pois bem, vamos à denúncia contra o jornalista Glyn. O primeiro absurdo é que ela desrespeita a decisão do ministro Gilmar Mendes na ação de descumprimento de preceito fundamental 601, que impedia qualquer ato que tivesse como propósito a responsabilização do jornalista por práticas relacionadas à divulgação dos diálogos interceptados. A denúncia é tão absurda que o ouvinte nem precisa de muito conhecimento jurídico para entender. Segundo o procurador, aspas, o jornalista Glyn, de forma livre, consciente e voluntária, auxiliou, incentivou e orientou, de maneira direta, o grupo criminoso durante a prática delitiva, agindo como garantidor do grupo, obtendo vantagem financeira com a conduta aqui descrita. Fecha aspas. Prosseguindo, o procurador alega que a conduta supostamente criminosa do jornalista Glyn seria ter mantido contato com os agentes infratores, garantindo que seriam por ele protegidos, indicando ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal. Em outras palavras, a tese fantasiosa é que Glyn orientou as invasões e depois orientou o que os agentes deveriam fazer para não serem descobertos, como, por exemplo, ter induzido os agentes a apagarem as mensagens. Ocorre que o próprio áudio, juntado pelo procurador na denúncia, demonstra o contrário. Demonstra o Glyn muito cuidadoso, dizendo que eles podem fazer o que quiserem, pois ele tem uma cópia dos áudios, e afirmando que ele tem a obrigação legal e ética de proteger a fonte. Vejam a transcrição de uma parte do áudio do Glyn. Abre aspas. Isto é nossa obrigação. Então, nós não podemos fazer nada que pode criar um risco que eles podem descobrir a identidade da nossa fonte. Então, para a gente, nós vamos, como eu disse, não podemos apagar todas as conversas, porque precisamos manter, mas vamos ter uma cópia num lugar muito seguro, se precisarmos. Para vocês, nós já salvamos tudo, nós já recebemos tudo. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu? Mas isto é sua escolha. Mas estou falando, isso não vai prejudicar nada que estamos fazendo, se você apagar. Fecha aspas. Vejam, o jornalista só está dizendo que tem tudo salvo. Todas as gravações, todas as mensagens. E caso os agentes optem por apagar tudo, não terá problema. Isso se chama sigilo, proteção da fonte jornalística, direito consagrado constitucionalmente. Em verdade, o que vemos nessa denúncia completamente inepta é um arrobo autoritário, que fere sim a liberdade de imprensa. E pior, tem a clara intenção de proteger o ministro Moro, em momentos de grande fragilidade em que está cada vez mais clara a parcialidade, abusos e ilegalidades da Lava Jato. É mais uma prática de lawfare, como vem denunciando a defesa do Lula e está cada vez mais crescendo no Brasil, infelizmente. Importante destacar também que a denúncia foi duramente atacada por praticamente todas as associações de classe no campo do jornalismo e no campo jurídico. Além das entidades, muitos jornalistas, juízes e advogados influentes vieram a público atacar a denúncia. A única exceção, claro, como não poderia deixar de ser, foi as associações do Ministério Público, que lançaram nota defendendo o procurador. A tendência é que a denúncia seja rejeitada, mas temos que estar vigilante e sermos firmes no ataque a esses arroubos autoritários do Ministério Público. Valeu, Moretti. Obrigado, meu velho. Agora, Walter, falando em The Intercept, né? O site publicou um texto de 2 de seus jornalistas intitulado Elogiar ditadores é a melhor maneira de a esquerda continuar perdendo. O texto circulou por toda a semana e ainda está aí repercutindo em diversos meios. Walter, qual é a tua opinião sobre esse texto e a repercussão que ele causou? Olá, Patrick. Olá, Daniel. Olá, Jonatas. Olá, ouvintes do podcast.
Podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, o Intercept publicou no dia 22 de janeiro de 2020 um artigo assinado por dois editores do Intercept, Tatiana Dias e Rafael Moro Martins, um artigo intitulado "Elogiar ditadores é a melhor maneira de a esquerda continuar perdendo". E é esse artigo que eu queria comentar e criticar nesse nosso podcast. O artigo da Tatiana Dias e do Rafael Moro Martins defende uma tese bem simples. Se nós quisermos derrotar o governo fascista do Bolsonaro, a esquerda brasileira não pode defender publicamente outros regimes autoritários. Tatiana Dias e Rafael Moro Martins dão 3 exemplos do que seria, segundo eles, a defesa pública de outros regimes autoritários. Exemplo número 1, as declarações de Jones Manuel. Jones Manuel é do Partido Comunista Brasileiro e ganhou bastante notoriedade nas últimas semanas por suas opiniões acerca de Stalin e acerca da Coreia do Norte. Exemplo número 2, uma ala do PSOL que teria, segundo os autores Tatiana e Rafael, resolvido exaltar Lenin. Exemplo número 3, aqueles que, abre aspas, aplaudiram o apoio do PT à ditadura de Nicolás Maduro, fecha aspas. Ou seja, por um lado, Tatiana Dias e Rafael Moro Martins passam o pano, elogiam as ditaduras nazi-fascistas de Mussolini e de Hitler, que são tratadas amistosamente como regimes autoritários. Por outro lado, Tatiana Dias e Rafael Moro Martins achincalham com Lenin, com Stalin e com Nicolás Maduro, que são colocados na mesma categoria de Mussolini e de Hitler. Esse tipo de comparação não tem pé nem cabeça. Não é preciso concordar com Lenin nem concordar com Stalin para perceber o óbvio. O nazifascismo não teria sido derrotado sem a participação do movimento comunista internacional e sem a participação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Colocar um sinal de igualdade entre comunismo e nazismo é atribuir aos Estados Unidos a façanha de derrotar o nazifascismo. Como fez recentemente um jornalista brasileiro que disse que o nazismo foi derrotado graças ao New Deal de Roosevelt, omitindo as dezenas de milhões de soviéticos que tombaram na luta contra a barbárie de Hitler e de Mussolini. E por falar em comunistas, há um poeta alemão comunista que nos recomendava sempre: perguntem a uma ideia a quem ela serve. A quem serve essa ideia de Tatiana Dias e de Rafael Moro Martins, que equiparam nazismo e comunismo? Os autores mesmo respondem, abre aspas, estamos sob um governo fascista. Mesmo que tenha gente que siga piamente acreditando que o regime bolsonarista possa ser derrubado com uma revolução do proletariado, o cenário mais pragmático, e evidências de outros países reforçam isso, aponta que o único jeito de derrotar um governo autoritário é formando uma coalizão, fecha aspas. Os autores vão além. Dizem que para formar esta coalizão capaz, segundo eles, de derrotar um governo fascista, é necessário, abre aspas, abrir mão de certos valores, fecha aspas. Fica implícito que, na opinião deles, para que a esquerda possa fazer parte e ajudar a compor coalizões antifascistas, ela tem que abrir mão dos seus compromissos, dos seus símbolos, dos seus ideais, dos seus valores que remetam para a tradição comunista e revolucionária, que, na opinião deles, seria autoritária. Eu não faço a menor ideia acerca de quais seriam as evidências de outros países que reforçam, na opinião dos autores, a tese que eles defendem. O que eu posso dizer aos ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, é que a coalizão que derrotou o salazarismo em Portugal e a coalizão que derrotou o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial foi integrada pelos comunistas
e por revolucionários dos mais variados matizes, que não abriram mão das suas opiniões, dos seus valores, dos seus símbolos, e, ao contrário do que insinuam os autores, esse fato contribuiu para a força e radicalidade da oposição aos regimes nazifascistas. Um pequeno exemplo de tese insustentável é quando eles falam que nós devemos lutar pela democracia em torno do maior dos bens, a liberdade de divergir, fecha aspas. Mas logo em seguida reclamam daqueles que divergiram da posição adotada, por exemplo, entre outros, pelo deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que votou a favor do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Os autores, Tatiana Dias e Rafael Moro Martins, dizem que Marcelo Freixo foi, abre aspas, massacrado por uma parte da esquerda, fecha aspas. Ou seja, liberdade de divergir, sim, desde que não critique as posições que nós defendemos. Porque quando se critica as posições que nós defendemos, aí não é crítica, aí é massacre vindo de gente autoritária. Cá entre nós, Marcelo Freixo errou ao votar a favor do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Essa é a nossa posição, assim como é a posição de muitas pessoas que sobre Stalin, sobre Nicolás Maduro, sobre Lenin, pensam as mais diversas coisas, mas não acham razoável reforçar o punitivismo penal que fez parte do que foi aprovado. No fundo, a operação ideológica que Tatiana Dias e Rafael Moro Martins fazem é a estigmatização de quem pensa diferente. Que curioso esse povo que posa de democrata, mas estigmatiza como autoritário quem diverge das suas posições. Os autores também defendem a tese de que o PSDB deveria, abre aspas, reconquistar o eleitorado social-democrata e o centro, fecha aspas, se aproximando do PT. E dizem que se esses setores estendessem uma ponte para o PT, quem sabe constrangeriam a turma de Lula a finalmente sair da covarde, mas até certo ponto compreensível, eterna negação dos escândalos. Portanto, aquele trololó sobre a esquerda que defende regimes autoritários é apenas cortina de fumaça para nos fazer esquecer os verdadeiros cúmplices do autoritarismo. O PSDB, os partidos de centro, aqueles que foram corresponsáveis pelo golpe contra a presidenta Dilma, que foram corresponsáveis pela condenação e prisão ilegal do companheiro Lula, aqueles que foram corresponsáveis, cúmplices, ou pelo menos lavaram as mãos diante da eleição de um fascista à presidência da República, e daqueles que são defensores de um programa ultraliberal para o Brasil de hoje, em prejuízo da maioria do povo brasileiro. Ou seja, este trololó acerca dos regimes autoritários serve apenas para que a gente olhe para o lugar errado, como se o problema estivesse na esquerda, e não onde ele de fato está. Na coalizão que governa o país e nos setores que fazem parte desta coalizão, mas que gostariam de aparecer como diferentes do bolsonarismo de raiz. Por fim, um último comentário. Quem levanta a voz para criticar Nicolás Maduro e não coloca nem uma frasezinha acerca da postura do governo Trump, acerca da atitude do imperialismo estadunidense frente à Venezuela, não merece ser levado a sério. É isso que eu teria a dizer ao podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Valeu, Walter, obrigado. Daniel Valença, a situação na Bolívia continua ainda indefinida, né? E segue tendo a cada dia novos elementos. Agora foi a definição da candidatura, que a gente comentou no último programa, mas o apoio expresso a ela, que até então não tinha sido dado. Quais as implicações que você avalia, Daniel, desse movimento? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. No último episódio, nós tínhamos falado sobre a definição do binômio Luiz Arce com o Davi Choquehuanca. Apontávamos que tinha ocorrido um ampliado do MAS que tinha deliberado uma outra fórmula com Choquehuanca e com o Andrônico Rodrigues,
e em uma reunião entre Evo e as lideranças dos movimentos e do partido se deliberou pela mudança e que havia um descontentamento na base quanto a isto, né? Bom, logo após aquele episódio foram várias declarações públicas de que não se aceitaria nenhuma intervenção de cima para baixo, inclusive havia falas no sentido de nenhuma intervenção estrangeira, mas o que acontece é que no final de semana houve um novo ampliado e nesse novo ampliado foi confirmada a dupla que havia sido anunciada uma semana antes. Na verdade, eu tinha dito desde o início, antes do começo do período eleitoral, que o nome do Evo e do Lineira, eles conseguiam unificar a base do MAS e PSP. Ou seja, quem era indígena, indianista, votava porque Evo era índia. Quem era camponês, votava porque Evo é camponês. Quem era marxista, votava por causa de Lineira. Enfim, conseguia unificar essa série de segmentos que acabam compondo um todo, que é o MAS e PSP, que é mais uma junção de partes do que necessariamente algo unificado, né? E o debate era por aí. Choquehuanca seria o candidato de La Paz, Andrônico dos Cocaleiros, então era um debate bem meio torto, né? E um debate mais centrado na representatividade. Acabou que prevaleceu essa outra posição e que ela está fundamentada, objetiva especialmente buscar atingir aqueles setores, principalmente médios, que ficaram felizes com os 14, 15 anos de crescimento econômico, enfim, bom manejo da economia que houve com o Luiz Arce, e com certeza os outros dois candidatos não chegariam tão facilmente a esses setores quanto chegará o Luiz Arce. Bom, pelas falas desse último ampliado e pelo que nós acompanhamos, parece que se conseguiu uma certa unidade. A direita tentou o tempo todo insuflar, inclusive com pessoas, né, infiltradas nos grupos de WhatsApp, etc., infiltrar aquele pensamento de é golpe, não vamos aceitar uma coisa de cima para baixo e ninguém mais faz campanha. Meio que aquele debate que houve de quando foi entrar o Haddad no lugar do Lula e as pessoas caíram naquele debate puxado pela direita de que era uma imposição do PT e, enfim, perdemos muitas de nossas energias debatendo se era imposição, se era legítimo o Haddad ser candidato e o PT ter candidatura, ao invés de já estar com o bloco na rua convocando votos. Mas, pelo que nós estamos enxergando, isso daí passou. E, pelo visto, mais conseguiu e conseguirá aí unificado para o dia 3 de maio. Bom, além desses dois elementos, só queria destacar dois mais. O primeiro é que o Camacho, aquele líder cívico de Santa Cruz que apareceu em vídeo dizendo que o seu pai financiou policiais militares à época do golpe. O Camacho, que também está candidato agora, em La Paz, ele foi hostilizado, arremessaram uns milhos nele, na verdade, tratando-se da Bolívia, ou seria milho ou batata, é isso mesmo. E, enfim, não vai ser fácil a vida dele para fazer campanha fora de Santa Cruz, principalmente por essa região de La Paz, El Alto, Cochabamba, será bem difícil. E a outra questão também desta semana é que saiu uma nova pesquisa. Nessa nova pesquisa ainda não havia o nome do Luiz Arce nas enquetes, no formulário, né? E aí o MAS aparece enquanto sigla. O MAS obteve 26% das intenções de voto, Camacho e Carlos Messa 17% e Reanina Inês 12%, que também não estava lançada como candidata ainda, enquanto que Camacho e Carlos Messa já estavam. Se nós virmos, então, essa porcentagem, o MAS aqui já aparece com praticamente 10% de vantagem ante ao segundo colocado. E se colocarmos votos válidos, já passou dos 30%, já pertinho dos 40% também. Ou seja, o MAS vai com muita força, né? Só imaginarmos que quando o Lula não era mais candidato, quando foi tirado de maneira golpista, né, pela justiça brasileira, do seu direito de concorrer à eleição em 2018, o PT, na primeira pesquisa seguinte, deve ter aparecido com algo ao redor de 2% a 4%. Então, isso demonstra uma fortaleza impressionante do MAS e PSP,
E aí a grande preocupação agora é como garantir que o partido consiga fazer uma campanha, ou seja, que não hajam atos de extrema-direita e da polícia e dos militares impedindo o livre exercício político, bem como a convocação de observadores internacionais para se evitar uma superfraude no dia da eleição. Mas o resultado caminha, uma vez mais, para o mar saindo na frente. Que outro elemento foi que a ministra da Comunicação do governo da Inês, ela pediu demissão como resposta à decisão da Jeanine Áñez de ser candidata a presidenta. Na verdade, quando ela, que era a segunda vice-presidente do Senado, a partir daquela manobra, daquele golpe, se transforma em presidenta, a Jeanine Áñez, ela compõe um ministério compartilhado entre as forças que participaram do golpe de Estado. Então, no final das contas, cada ministério estava representando determinado setor que participou ativamente do golpe de Estado. E aí agora, com o seu anúncio de que não quer apenas um governo de transição, mas quer se transformar em presidenta eleita, temos essa novidade da ministra da Comunicação, que fez uma nota dura, falando que ela estava querendo perpetuar-se no poder, assim como o Evo quis, na opinião dela, né, claro. E também, logo após, a Jeanine Áñez faz declaração à imprensa de que todos os ministros coloquem os seus cargos à disposição. Ou seja, vamos ver daqui para o dia 3 de maio também muito conflito no interior do centro, da direita e da extrema-direita bolivianas. É isso. Um abraço, Patrick. Valeu, meu velho. Obrigado. Matheus, o governador Rui Costa segue dando grandes exemplos do que não se deve fazer quando você é um governo de esquerda. Nesse momento, há alguns dias, estudantes ocuparam um colégio estadual, que o governador deseja vender o seu prédio. Você pode explicar para a gente, porque teve muita informação desencontrada, tem muita dúvida com relação a isso, gente dizendo que tinha que vender mesmo, ou tinha que fechar o colégio, uma vez que já vinha com poucas vagas sendo ofertadas e poucas matrículas sendo realizadas. Dá para tu explicar, Matheus? Olá, Patrick e amigos que acompanham o podcast. O noticiário político e social da cidade de Salvador vem ganhando bastante polêmica em relação à situação da educação no estado. Foi noticiado muito recentemente a possível venda do prédio que comporta hoje o Colégio Estadual Odorico Tavares, situado na região do Corredor da Vitória, um dos metros quadrados mais caros da capital baiana. A medida é considerada por muitos como bastante polêmica. Não é de hoje que se discute a inserção dessa histórica escola nesse espaço da cidade de Salvador. Ao longo da trajetória da educação de Salvador, muitos dos prédios centrais comportaram alunos de diferentes localidades da cidade. Alunos esses que nós sabemos bem que, em sua maioria, possuem um lugar social, econômico e étnico que foge aos padrões de uma cidade construída sobre a desigualdade. E uma medida como essa, nesse momento, vem sendo tocada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Muitas versões surgiram em relação às possíveis motivações dessa decisão trágica. A primeira delas é que a venda acarretaria, do ponto de vista dos cofres públicos, em grandes benefícios para o governo. Governo esse que, desde o final de 2018, vem anunciando medidas de saneamento econômico e de contingenciamento de gastos. Entre elas, uma possível reforma da Previdência, uma reforma administrativa já aprovada e inúmeros outros projetos que indicam qual pode ser a possível tônica do segundo mandato do governo Rui Costa. Uma outra versão, sustentada também por aqueles que veem com bons olhos o fechamento da escola, reside no fato de existir um esvaziamento do colégio nos últimos anos. De fato, o Colégio Odorico Tavares, ano a ano, vem perdendo em número de alunos. Um colégio que comportava cerca de até 3.000 alunos, pouco a pouco foi reduzindo esse contingente.
Contudo, a versão é mais complexa. É preciso destacar a reclamação de muitos pais e de muitos alunos acerca da disponibilidade de matrícula neste colégio. Algo que vem sendo, inclusive, discutido por pessoas que acompanham a educação é o fechamento de turnos noturnos, o fechamento também de outras modalidades de ensino, como é o caso da educação de jovens e adultos e projetos outros que acabam por contribuir para uma educação mais plural e inclusiva. Mais polêmica ainda do que a medida foi a forma como o governo vem tratando o tema com aqueles e aquelas que buscam divergir publicamente. Mais recentemente, houve uma ocupação do prédio do Colégio Odorico Tavares por parte de estudantes do movimento secundarista da cidade de Salvador. Ao invés de abrir o diálogo com membros da comunidade escolar, o governo Rui Costa, além de manter a sua decisão, reagiu à ocupação de forma bastante autoritária, enviando a polícia militar para, por meio de suas maneiras tradicionais, tentar destituir o movimento. A situação do Colégio Odorico Tavares é bastante grave. Expressa não somente um erro na condução política da educação na Bahia, mas expressa também um erro na condução estratégica do governo da Bahia e o que ele pode representar para a construção de um novo projeto de Brasil. E é por isso, Patrick e amigos e amigas, que condenamos veementemente não só a venda do colégio, mas esse desrespeito que vem sendo praticado em relação a toda a comunidade escolar que ali frequenta e constrói o Odorico Tavares, seja seus professores, seja seus estudantes, seja seus servidores. Não adianta, governador Rui, prometer 7 ou 8 escolas sem antes apresentar um plano de educação que seja condizente com as aspirações de estudantes e professores que constroem o Partido dos Trabalhadores. Valeu, Matheus. Obrigado, companheiro. E aproveito, Matheus, para informar a companheirada, né, que nesses últimos dias 24, 25 e 26 de janeiro, a gente realizou em São Paulo a 12ª Conferência Nacional de Juventude da AE. Foi uma atividade muito importante, a gente contou com companheiros e companheiras de quase todas as regiões do país. 3 dias de um profundo debate. A gente começou fazendo uma mesa sobre o papel da juventude na luta pelo socialismo, com a participação da nossa companheira deputada federal pelo Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, a mais jovem deputada federal da bancada do PT na Câmara dos Deputados, com o companheiro Walter Pomar, com a companheira Heloísa, de São Paulo, do Centro Acadêmico de Letras da USP, também com a minha participação, do Patrick. E a conferência, ao longo dos dias, foi aprofundando, né, sobre os temas de concepção e organização da juventude do PT, da AE, uma discussão sobre a situação da juventude trabalhadora brasileira e a atuação em algumas frentes de massa, como o movimento estudantil, além de falar sobre a situação das mulheres jovens, dos jovens negros e negras, da situação da juventude LGBT do país. Certamente, o texto base, que agora será a resolução que orientará a atuação política dos jovens da AE, a ser publicado nos próximos dias, é um documento que merece ser conhecido, merece ser lido pelo conjunto da tendência. A conferência também serviu para eleger a nova Coordenação Nacional de Juventude da AE, a nova CNJAE, que é composta por 6 companheiros e companheiras que vão estar ao longo dos próximos anos, né, os próximos 2 anos, com a tarefa de contribuir com a coordenação da nossa atuação política na juventude da tendência. E eu queria apresentar para vocês esses companheiros, né? Vão assumir, ou já assumiram, né, essa tarefa. O companheiro Lucas Rainer, que é nosso diretor na União Nacional dos Estudantes, que é do Estado do Rio Grande do Sul. O companheiro Ian Ribeiro, do DCE, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O companheiro Vinícius Brandão, que é um jovem trabalhador de Belo Horizonte, Minas Gerais. A companheira Sara Cristina, vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes do Estado do Piauí. A companheira Marise Zimmermann, do Estado de Mato Grosso do Sul. E a companheira Ana Flávia,
eleita nesta última semana coordenadora geral do DCE da Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte. E é justamente com a Ana Flávia, com um informe, um relato de como é que foi esse processo, do que é o DCE da UFERSA e de quais são os desafios que ela crê que vai enfrentar ao longo do próximo período. Há pouco menos de uma semana, o DCE Romana Barros, que é o DCE da Universidade Federal Rural do Semiárido, passou por um processo eleitoral, no qual nós, que estávamos compondo a Chapa 1, a Gente que Lute, obtivemos a vitória deste pleito com 1.530 votos contra 840 votos que foram depositados na Chapa 2, a UFES é o que nos une. Nós temos vários desafios nessa gestão que iremos assumir, mas o principal deles é o de retomar o DCE para o dia a dia dos estudantes da UFES. A gente considera que nós só seremos capazes de dar respostas à altura do que exige essa atual conjuntura de cortes orçamentários na nossa universidade, de sucessivos ataques à autonomia universitária e ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PENAS, se nós estivermos no dia a dia dos estudantes e colocando na ordem do dia as suas pautas mais sensíveis e mais concretas, como a necessidade de ter uma representação decente que fiscalize, por exemplo, o contrato do RU, que faça denúncias quando o contrato não estiver sendo seguido e que cobre da instituição a melhoria da oferta da qualidade das refeições que são fornecidas. Que dialogue, por exemplo, com as questões dos laboratórios, dos grupos de pesquisa, de extensão, mas que principalmente esteja no dia a dia das salas de aula e no dia a dia dos estudantes que são moradores da nossa vila acadêmica. Pois bem, companheirada, além da Conferência Nacional da Juventude e da Jornada Nacional de Formação Política, neste fim de semana nós vamos ter uma plenária nacional de mulheres da articulação de esquerda. A companheira Wilma Reis, do Distrito Federal, que compõe a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, nos fala sobre como vai funcionar essa plenária. Companheira Wilma, quando começa a plenária nacional, a gente conta com expectativa aí de quantas participantes, de quantos estados, nós temos essa ideia. O que é que você acha? Olá, Patrick. Olá, companheiros e companheiras. A plenária nacional de mulheres da articulação de esquerda acontecerá nos dias 1º e 2 de fevereiro. Será realizada na sede do PT Nacional aqui em São Paulo. A previsão de participação é de mais ou menos de 10 a 15 estados, né, que já estão confirmados e confirmando a participação. Nós teremos uma série de balanços, a nossa atuação tanto na Secretaria Nacional de Mulheres, a atuação nos movimentos sociais. A gente também vai fazer um balanço da nossa organização no último período, né, e, por óbvio, a gente vai iniciar a plenária com análise de conjuntura nacional. E outro debate que a gente vai fazer é sobre a nossa tática para as eleições de 2020. Além disso, a gente pretende também, nesse espaço, discutir a realização da nossa Conferência Nacional de Mulheres, que a proposta é de que ocorra ainda nesse primeiro semestre de 2020. Perfeito, Wilma. Com relação à Conferência de Mulheres, a gente acabou de realizar a Conferência de Juventude. Nela, inclusive, há a necessidade de se fazer uma avaliação da atuação das jovens mulheres da E em espaços como o Encontro Nacional de Mulheres Estudantes, o Encontro de Estudantes da UNE. Nesse sentido, qual é a agenda principal, além, claro, inclusive, do 8 de março, que está chegando e certamente deve ser uma das nossas tarefas, né, mais prioritárias para esse primeiro semestre? Nós, além do 8 de março, a gente também tem a questão da construção da paralisação nacional para o dia 18 de março, assim como também o 1º de maio, além das outras agendas feministas. A gente vai ter encontros de movimentos sociais que a gente precisa debater a nossa participação, como é a ação internacional da Marcha Mundial das Mulheres, que será em Natal, Rio Grande do Norte, no mês de maio,
E também a gente, apesar de estar definido para o segundo semestre de 2020, a realização do encontro feminista, que será em Pernambuco. Provavelmente terá etapas estaduais e a gente precisa também se inserir nesses espaços para intervir politicamente, enfim. A gente precisa, não só agora já na plenária, mas também na conferência, debater como que será essa construção. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, que segue disponível nas mais diversas plataformas. Spotify, Rádio Public, Google Podcast, Anchor e também por meio de áudio de WhatsApp. Seguimos firme e até a próxima segunda-feira.